Se há jogo que tem passado despercebido, é este. Apresentado pela primeira vez nos The Game Awards em 2020, este jogo é do mesmo estúdio que nos traz a franquia A Plague Tale. É como se cruzássemos o Red Dead Redemption com o Constantine. O Velho Oeste é um cenário relativamente intocado. Tirando o Red Dead Redemption e alguns jogos independentes, não vemos o ambiente do Velho Oeste tão explorado quanto isso. Menos comum ainda é a ideia de combinar este cenário com algum terror gótico, que é exatamente isso que o título da ação em terceira pessoa Evil West pretende fazer. Agora, eis o que sabemos sobre Evil West. Desenvolvido pela Flying Wild Hawks, que foram responsáveis por Shadow Warrior 3 e Trek to Yomi, com parceria da Focus Entertainment, do que tenho visto até agora, este pode vir a ser um título bem interessante, com um gameplay fluido, variado, bons ambientes e bons gráficos. Evil West tem a sua data de lançamento prevista para o dia 22 de novembro. O jogo vai estar disponível para a maior parte das plataformas. Poderão jogar na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Series X e para o PC, através da Steam. Até o momento, não existem informações sobre a disponibilidade na Nintendo Switch. Esperemos que venha a sair lá. O preço de venda ao público é de 50,99€ e ao que tudo indica não vai estar disponível no Xbox Game Pass ou no serviço PlayStation Plus. Caso queiram jogar a 60 FPS, apenas é possível ter acesso a isto nas consolas de nova geração, bem como no PC. Relativamente à versão de PC, já sabem também quais são os requisitos mínimos e os recomendados caso queiram jogar esta aventura sem grandes percalços. Caso queiras saber quais são, consulta a descrição do vídeo. Sendo um jogo linear focado na sua narrativa, não é de admirar que Evil West não seja muito longo. Estima-se que demora entre umas 10 a 15 horas para completar. Este novo título, felizmente, vai ter a possibilidade de ser jogado tanto sozinho como acompanhado. Após pesquisas para tentar saber como vai ser o modo cooperativo, descobri que apenas será possível jogar com apenas mais um jogador. Portanto, escolham o vosso companheiro para a luta contra os vampiros e toca a desfazê-los. A história de Evil West traz-nos o protagonista Jesse Rentier, um cowboy caçador de vampiros numa missão para salvar os Estados Unidos da América. Jesse é membro do Instituto Rentier, uma organização que luta contra os vampiros desde o início do século XVIII. William Rentier, o seu pai, está ativamente encarregado do Instituto para organizar agentes para lidar com criaturas sobrenaturais. Depois de um ataque, Jesse é encarregado de fechar os portões do inferno. Edward Gravenor será um dos aliados que teremos para nos ajudar. Embora ainda só o tenhamos visto em cutscenes, não sabemos se ele irá surgir em mais algum momento de ação durante o jogo. Outro membro aliado é Emilia Blackwell, uma perita em artes médicas que estuda os monstros que caçamos. Infelizmente, até ao momento não dispomos da informação se irão surgir mais aliados para nos auxiliar. Para um inimigo incomum, armas incomuns. Iremos ter à nossa disposição algumas armas que com o passar do tempo poderemos melhorar. Elas são uma manopla eletrificada, um revólver, uma espingarda e um lança-chamas. No entanto, nos trailers de gameplay também vemos a personagem a utilizar uma caçadeira bem como uma espécie de machado. Todas as armas que teremos ao nosso dispor poderão ser melhoradas a qualquer momento. Durante o jogo vamos encontrando moedas que poderemos usar para desbloquear novas habilidades tanto para as armas como para a personagem. Do que foi revelado até agora teremos 4 tipos de monstros, que são chamados de sanguessuga. Os Bohogs são provavelmente os mais comuns. Incapazes de crescer a sua própria pele e com propriedades intelectuais muito baixas, atacam normalmente em grupo. Os Nagels são mais parecidos com os populares lobisomens. São rápidos e possuem a capacidade de se desviarem de balas de pequeno calibre. Ou seja, o uso do revólver nestas criaturas pode não ser o mais indicado para as bater. Do que lemos no site oficial, eles andam em grupos pequenos e o seu uivo pode até melhorar as capacidades de luta de outros da sua espécie. Os Lichers são massivos e estão geralmente equipados com um escudo espinhoso que os protege de ataques frontais. Caso o seu escudo seja destruído, eles possuem a capacidade de regenerar as suas defesas.
Os Highborns podem ser descritos como uma dor de cabeça. São os mais fortes e mais poderosos de todas as espécies. Possuem asas, o que lhes permite fazer ataques aéreos. Adicionalmente, eles podem convocar morcegos tanto para atacar os inimigos como para os regenerar a si mesmos. Portanto, como disse, uma dor de cabeça. Estes são os monstros que estão confirmados até ao momento, mas não me admiraria se houvesse mais. O jogo terá ambientes familiares como minas abandonadas, cidades desertas, zonas montanhosas e moinhos antigos. Infelizmente, e isto é apenas a nível pessoal, tenho pena que não venhamos a ter uma cidade normal como cenário. Isto porque os ambientes que mencionei anteriormente não são assim tão incomuns em jogos do Velho Oeste, e tendo uma cidade poderia dar-lhe uma dinâmica diferente. E assim fica o que sabemos sobre Evil West. Considerando a qualidade dos estúdios envolvidos, não me admiraria que viesse aí um jogo divertido, embora curto. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso, não te esqueças de lhe dar o belo do like e diz aí nos comentários qual é a tua opinião sobre o Evil West e se o vais jogar. Obrigado por ter estado desse lado e vemo-nos no Velho Oeste. Creep out!